Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, na cidade queridíssima, maravilhosa do Rio de Janeiro. Hoje está um dia lindo, não tem uma nuvem no céu e a praia lotada, não consegui arrumar vaga para o meu carro, tive que botar aqui no prédio do estúdio, que infelizmente não é uma cortesia, infelizmente, mas eu estou muito feliz hoje porque a gente vai ter a oportunidade de discutir um tema aqui, debater um assunto que é um assunto muito importante, que é... Outro dia nós fizemos um programa, o último programa, foi sobre a imunização. A imunização é considerada uma das maiores tecnologias a salvar a gente na história da medicina, na história da saúde pública. Inclusive, minha convidada disse que as duas principais tecnologias a salvar a gente, a primeira foi você conseguir fazer a água ser potável, e a segunda foi a vacina, né? E hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia, mas uma tecnologia não sei se eu chamaria uma tecnologia do divino ou uma tecnologia do ser humano. É uma coisa fantástica que é a amamentação. Então, para a gente discutir esse problema, essa questão importantíssima de saúde pública, eu trouxe uma convidada que é especializada no tema, que trabalha e tem paixão pelo tema. É quase que um critério para a gente trazer aqui um convidado, é que ele não só conheça o assunto, mas seja apaixonado pelo assunto, como foi o caso a semana passada com a enfermeira Nádia Greff, e como está sendo agora com Bruna Fernandes. Bruna é enfermeira, é graduada em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Nery, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje é mestranda da Fiocruz, no Instituto Fernandes Figueira, que é um instituto especializado em saúde da criança e da mulher também, aqui ali no Morro da Viúva, né, entre Botafogo e Flamengo. E além disso, ela atua como enfermeira obstétrica na atenção primária de um município fora aqui do Rio de Janeiro, que é o município de Duque de Caxias, onde eu também dou lá uma contribuição profissional atendendo pacientes com tuberculose, que é uma das minhas expertises e é uma das minhas paixões também. E a Bruna Fernandes, então, vai se apresentar aqui e só completando aqui o motivo do programa estar sendo feito nesse sábado, né? Nessa semana, é porque ontem foi o Dia Mundial da Amamentação, e do dia 1º, hoje é dia 2, do dia 1º ao dia 7 é considerada a Semana Mundial da Amamentação. Então, no mundo inteiro, várias sociedades, a Organização Mundial da Saúde capitaneia, mas várias sociedades médicas e da sociedade civil estão empenhados, e governos também, estão empenhados desde 1992 em enaltecer, em valorizar o tema da amamentação. Como de hábito, Bruna, a gente pede os convidados para se apresentarem, dando um histórico assim. Para mim é sempre interessante saber por que as pessoas escolheram fazer o que fazem, né? Sim. O que fez você lá fazendo ensino fundamental, ensino médio, e escolhendo uma opção de carreira, fez você escolher a enfermagem? E dentro da enfermagem, por que a enfermagem obstétrica te atraiu? Sim, primeiro, antes de você se apresentar, eu e Geraldo Rodrigues, nosso operador, a gente queria te agradecer, estar aqui num sábado de tarde, em tantos afazeres que você tem, está podendo abrilhantar aqui o nosso programa. Opa!
Boa tarde, doutor. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então são dois. Falando de um tema super importante, né, super transformador da vida das mães, das crianças e das famílias, né? Uhum. Então, eu sou enfermeira, formada pelo UFRJ, como o senhor já me apresentou. Por que você quis fazer enfermagem? Porque o curso, assim, o meu tem curso enfermeira na família? Não tem enfermeira, mas assim, a minha família é muito simples, mas eles sempre deram muito valor ao estudo, né? Então, tudo começou com a minha irmã mais velha. Ela foi a primeira a se formar na família na área da saúde. Ela é fisioterapeuta. Então, ela foi uma grande inspiração para mim, para cursar nessa área da saúde. Então, daí eu fiz técnico de enfermagem, vou continuar na enfermagem, que eu me apaixonei desde meus 15 anos. Então, quero fazer uma universidade pública e assim eu consegui cursar a Universidade Federal, a UFRJ. Uma das melhores do Brasil, logo você escolheu. Sim, né? Escola de Enfermagem Ana Nery, né? E também a minha outra irmã foi pelo mesmo caminho, a área da saúde, professora de educação física, também cursou o UFRJ. Então, tudo tendeu para ficar na área da saúde. Terminando a universidade, a graduação, eu vi que uma grande paixão era a atenção materno-infantil. Então, logo de cara, eu já quis fazer a especialização em obstetrícia. E você fez também na UFRJ? Na UFRJ também. Eu não gosto muito de sigla, porque quem não é do Rio, às vezes não conhece, né? É a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem que dar o nome aos bois, né? Verdade. Aí, eu me formei nessa especialização em 2013, e assim... Eu trabalhei em algumas maternidades, enfim, mas desde então a atenção básica me pegou, né? Porque eu, muito novinha, aos 23 anos, já comecei a trabalhar na estratégia de saúde da família, que é a minha outra grande paixão, porque a estratégia de saúde da família tem como vocação ali a formação de vínculo, e isso é transformador dentro da comunidade. É a porta de entrada da comunidade. É a porta de entrada, né, do SUS. E há um tempo atrás, a gente falava de atenção básica, né? Mas de básica não tem nada, né? Por isso que hoje em dia a gente usa mais atenção primária. Nós somos a porta de entrada. É muito bom acompanhar as famílias nessa longitudinalidade do cuidado, né? E então, crianças que eu acompanhei desde o pré-natal, hoje em dia eu estou ali cuidando na fase da adolescência. E isso é muito gratificante, é muito bacana. E houve um crescimento da atenção básica, porque da atenção primária. Eu me lembro quando eu comecei lá atrás, né? Matusalém se formou, depois veio a minha turma. Mas lá atrás a gente tinha os serviços muito especializados, né? Ninguém cuidava do geral de uma família, por exemplo, né? Vou ser tratado do pai ou da mãe, ou dependendo da especialidade, mas hoje eu vejo atenção primária, hoje não, já tem bastante tempo, e que agregou um negócio que foi o agente comunitário de saúde também, né? Que é uma ponte, né? Eu falo normalmente os agentes são da comunidade. São os nossos olhos. São os olhos de quem está ali na atenção primária, exatamente. Sim. O trabalho dos agentes comunitários é incrível. É muito importante a gente dar a devida valorização a eles. Eu quero fazer um programa aqui. Aliás, você podia até ver lá para mim se dentro do teu estratégia da saúde da família sua, que você atua, se não tem um agente comunitário ou dois. Eu quero muito fazer um programa aqui com um agente para ouvi-los. Eu nunca entrevistei um agente comunitário. Dou um valor a eles extraordinário. Extraordinário. Eles têm uma experiência enorme. Agora também eu estou como preceptora, que eles estão fazendo um curso técnico de agente comunitário, então eu entro na prática com eles do ensino. Você é a pessoa indicada para me indicar. Duas pessoas. Com certeza, eu pego ali dentro da minha turma. De repente, em setembro, a gente faz um programa aqui sobre isso. Vai ser super enriquecedor as pessoas conhecerem, de fato, o trabalho do agente comunitário de saúde. Ainda é um requisito que sejam moradores da comunidade, não? Sim. Precisa ser morador da comunidade. É imprescindível, porque ele precisa entender a dinâmica daquele território. Então, ele precisa estar realmente inserido, morador dali. Às vezes o território, a gente quando fala em território,
são áreas, né, dentro de comunidade, porque às vezes na mesma comunidade tem mais de um território, vamos dizer assim, né? Com certeza, às vezes. E às vezes tem territórios com algum nível de violência, por exemplo. Muito, né, muito. Só o morador ali sabe como lidar com aquela situação. Exatamente, os territórios são dinâmicos. Né? Eu posso dizer assim, que eu estou na mesma comunidade há 16 anos. Então eu vi aquela comunidade se transformar ao longo do tempo, principalmente em relação à violência urbana. Né? Que antes nós conseguíamos fazer as nossas visitas domiciliares sem nenhum empecilho. Infelizmente, hoje em dia, nós temos as barreiras. Né? Então, o agente comunitário, ele está ali inserido, ele sabe como manejar essas dificuldades. Eu vou perguntar isso a eles, mas já que a gente tocou no assunto, eles são respeitados? Eles são... mesmo o pessoal do movimento entende a importância deles, ou ele passa a ser visto como um estranho, um cara que está mais do lado do alemão, vamos dizer assim? Não, eu posso dizer que eles são respeitados, sim, mas essa questão do curso técnico do agente comunitário que está acontecendo agora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul... Do Rio Grande do Sul? Isso, ele impacta muito a parte do profissionalismo deles e da forma que a comunidade enxerga esses agentes comunitários de saúde, empodera eles atrás de informação. Eu sempre falo para eles que eles precisam de um letramento em relação às diversas situações de saúde, e isso está acontecendo no momento, e isso vai com certeza melhorar o olhar da comunidade em relação a agentes comunitários. Mas eles são sim muito respeitados. A maioria dos agentes comunitários são de décadas. Décadas. Dentro da minha turma, por exemplo, eu tenho 21 agentes comunitários. E tem agentes ali... da turma que está se capacitando. Da turma que eu estou acompanhando como preceptora. Tem agentes comunitários com 24 anos de atuação, você imagina, né? A bagagem que tem esse profissional. Por que essas pessoas com essa experiência estão fazendo um curso de capacitação? Não é uma capacitação, é um curso técnico mesmo, que foi uma mudança na legislação que está... houve uma mudança. Houve uma mudança que se viu a necessidade dessa captação, porque vai se incluir alguns procedimentos que eles antes não faziam. Por exemplo? Pressão arterial, glicemia. Verificar a pressão. Isso, é uma forma de realmente enxergar esses agentes comunitários como profissionais de saúde. Isso é muito importante para eles. Isso tem se transformado numa mudança também do ponto de vista de honorário, de salário, não? Houve uma mudança importante, sim. Valorizou. Que não adianta só valorizar o trabalho. Não é só reconhecer, tem que valorizar também, né? É muito importante para eles, isso aconteceu. Então nós vamos já, durante a semana a gente já conversa para marcar uma data, você escala 2 pessoas. Tá bom. E a gente às vezes faz programas aqui com 2, a gente tem uma outra cadeira que fica ali e vai dar super bem. Vai ser muito bom, uma experiência bem bacana. Agora vamos para o que nos trouxe aqui hoje, que na abertura eu mencionei, que é a Semana Mundial da Amamentação. Eu fiz deixa eu procurar aqui no meu celular, eu fiz um textinho para apresentar o programa no YouTube, né, e divulgar para nossas redes, para a sua também. E aí eu fiz um levantamento muito rápido e que eu vou comentar aqui, que foi o dia 1º de agosto, então, é o Dia Mundial da Amamentação, e que essa data foi criada em 1992, então nós já vamos para 30 anos. Nós já passamos de 30 anos, 33 anos, né? Havia uma aliança chamada Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, que é a World Alliance for Breastfeeding Action, que a sigla em inglês é WABA, com a finalidade de promover o aleitamento materno e a criação de bancos de leite. E aí, o tema da Semana Mundial, agora de 2025, que é do dia 1º, que foi ontem, até o dia 7, invista na amamentação, invista no futuro. Começos saudáveis, futuros promissores. Então, esse é o título que mundialmente, globalmente, está todo mundo divulgando, fazendo um movimento nesse sentido. Para nós
que, vamos dizer que somos leigos na matéria, fala um pouquinho desse título, o que esse título está significando? Invista na amamentação, invista no futuro. Começos saudáveis, futuros promissores. Então, enxuga isso para a gente. Esse título é maravilhoso em relação ao que a amamentação proporciona, principalmente a longo prazo, né? Porque o próprio componente do leite materno é muito complexo, né? Tem mais de 200 fatores dentro do leite materno. 200 fatores? Sim. E dentro desses fatores, existem alguns que vão impactar a vida dessa pessoa durante toda a vida dela. Durante toda a vida. Então, eu acredito que o tema está focando nesse... Quando fala né, no futuro, começos saudáveis, futuros promissores. Eu acredito que a gente vai discutir bastante sobre isso aí, mas é muito desse impacto que causa, né? E assim, para a gente contextualizar a amamentação, por que a gente fala tanto de amamentação, né? E por que a gente deve realmente falar muito de amamentação? Pelo impacto que ela causa, principalmente na mortalidade infantil, né? Então, se a gente, te interrompendo, eu sempre peço ao convidado ou à convidada que dê o título do programa. Então, eu pedi a você para dar o título, e você deu o título como Amamentação, Benefícios e Desafios. Sim. Então vamos dividir o programa em 2 blocos, vamos. Né? E vamos falar primeiro dos benefícios. Sim. Que é que você já estava começando Quais são, então, no grosso, bem devagar, que o programa tem bastante tempo. Vamos esgotar a questão dos benefícios, porque às vezes alguém pode ter dúvida, né? Será que vale a pena? Será que é tão importante assim? Sim. Você já deu uma abertura, né? 200 fatores positivos e que uma repercussão até, às vezes, o cara morrer com 80 anos ainda está se beneficiando daquilo que acontece. Mas quais são os benefícios? Falando devagar, sem pressa. Assim, será que a gente consegue contextualizar através de alguns dados primeiro? Sim, para as pessoas como você achar melhor. O panorama, né, da situação. O impacto primordial na mortalidade infantil, né? Então, se a gente pegar alguns dados de alguns estudos, principalmente o do ENANI, né, que é o Estudo Nacional de Alimentação Infantil, existe um relatório de 2019 que mostra assim, como é que está a amamentação no momento, né? Foi um estudo muito interessante. No Brasil ou no mundo? No Brasil. No Brasil. Um panorama do Brasil. Tá. Então, esse estudo foi feito se examinando, né, se entrevistando algumas famílias, coletando exames, casa a casa. Foi muito interessante. E ele vai continuar. Ainda tem um andamento de 2024, mas esse de 2019 está feito, esse relatório. Esse estudo que você está se referindo foi feito em 2019? Isso. Deve ter levado um tempo, né? Isso. Eles coletaram e mostraram os relatórios. Um dos relatórios fala só sobre aleitamento materno. Então, é muito interessante. Daí nesse estudo, assim, começando, o que o Ministério da Saúde preconiza como o ideal do aleitamento materno? É o aleitamento materno exclusivo do nascimento aos 6 meses de vida, né? Então, do nascimento até os 6 meses de vida, seria só o leite materno mesmo, sem água, sem chá, sem suco, sem nada. Esse é o ideal, né? E depois disso, o aleitamento materno seria complementado através da alimentação, né? E de 2 anos para mais. Então, isso é o que o Ministério da Saúde preconiza. 6 meses. Então, esse relatório mostrou que nós estamos aquém do que é necessário, do que seria, né, o ideal. Então, a nossa frequência de amamentação está até mais ou menos 3 meses. 3 meses? 3 meses. De aleitamento exclusivo. Metade. Né? O aleitamento materno, ele está em 45%. Aleitamento materno exclusivo está em 45%, aproximadamente. A meta mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para 2030, seria 70%. Então, a gente já vê como que a gente tem que trabalhar muito ainda. Não, peraí, uma coisa é o período de tempo, a outra é a meta. A meta, mas a meta, quando você fala em 3 meses,
significa que nós estamos 50% abaixo do que é preconizado. Exatamente. Mas quando você fala, por exemplo, em 46%, você está se referindo a quê? Ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Então, quem não faz isso está fazendo o quê? Está complementando. Está complementando, joga de cara. Já de cara já está complementando. E outros dados importantes também, como, por exemplo, nós estamos, a nossa rede de bancos de leite do Brasil é a maior e mais complexa do mundo. Inclusive, nós ajudamos a implementação de bancos de leite pelo mundo inteiro. E quem não é da área, por exemplo, nunca engravidou, enfim, está ouvindo o tema pela primeira vez. Sim. O que vocês denominam como bancos de leite? Banco de leite é uma unidade que geralmente fica dentro de hospitais e maternidades, que eles fazem o processamento do leite doado e oferece para bebês prematuros, principalmente, né, em UTIs. Então, é muito importante que esse estoque de leite esteja bom para que esses bebês sejam alimentados. Eles necessitam desse leite doado. Vamos dar um passo atrás. Vamos lá. Eu disse que a amamentação é uma coisa, é como se fosse uma tecnologia da natureza que transforma a mulher, né? Uma mulher que está mulher vigindo normalmente não tem leite, né? Aí durante a gestação há um processo aí que deve levar meses. Sim. E dentro desse processo, entre outras coisas, começa o leite a ser produzido, né? Como uma coisa meio mágica, né? É uma questão que deve envolver hormônios, deve envolver uma série de coisas. Cascata hormonal. E de repente aquela mulher, num determinado momento correto, adequado, começa a produzir o leite. Sim. Há, então, o risco de quando um parto se dá antes do tempo, desse processo não ter tido o tempo suficiente. Por isso que essas crianças precisam de leite doado. Esse é um dos motivos? Esse é um dos motivos, sim. E geralmente as crianças que nascem prematuras, elas têm deficiência de sucção. Então, se ela não consegue sugar, essa mãe não consegue produzir o leite, porque é totalmente dependente uma coisa da outra, sucção e produção de leite. Então, essas crianças são mais frágeis, têm condições de saúde mais fragilizadas, então elas necessitam muito do leite materno para se restabelecer. Não tem força para sugar. Não tem força para sugar. Então, como é que se dá isso, então? O leite não estava ali pronto para ser sugado? É preciso que haja o processo de sucção? É um processo dependente. Assim, resumindo, assim, em 2 hormônios. São muitos outros, né? Tá. Prolactina e ocitocina. São os 2 hormônios, assim, principais da amamentação. Prolactina produz, ocitocina ejeta, coloca o leite para fora, né? Se a mulher produz, mas se não tem o bebê para sugar, né? Não produz ocitocina. Porque não produz ocitocina suficiente, esse leite não consegue sair da forma que deveria e o ciclo não se renova. Né? Então, há um problema aí da produção de leite mas assim, em geral, a mãe que tem um bebê prematuro, ela já é incentivada, encorajada a doar o leite e esse leite dela muitas vezes vai para o seu próprio bebê. Todo esse processo é feito pelo banco de leite humano. E como é que ela produz se ela não tem o bebê sugador ali? Como é que ela vai doar esse leite? Como é que esse leite vai sair dela? É porque é uma máquina que suga? Através da ordenha. Isso. A ordenha pode ser feita de forma manual ou através de bombas mesmo. Bombas manuais ou bombas elétricas. Tá. Então, tudo isso é manejado no banco de leite humano. E aí o cérebro entende aquilo como preciso como produzir. Se fosse um bebê, isso. Então a ocitocina aumenta. Isso aí. Então, o ciclo hormonal, ele permanece. Então, esse bebê consegue se restabelecer, ter alta, e essa mãe consegue voltar a amamentar quando leva o seu bebê para casa. Entendeu? Vocês, quando falam em bebê prematuro e que ele tem sucesso, é a partir de quantos meses que você considera, quer dizer, tem o tempo normal, o parto a termo, e até quanto que um bebê pode sobreviver? Com quantos meses mínimo? O mínimo, hoje em dia, nós vemos já bebês de 20
poucas semanas, né, com todo o aparato das UTIs. Mais ou menos 5 meses? 5, 6 meses já consegue. Aqueles bebês de gramas, né, de 400, 500 gramas, acontece de tudo certo, de ser sucesso. A menos de 37 semanas a gente já fala que é um bebê prematuro. Abaixo de 37 semanas. Então, esses bebês, eles ficam na UTI se recuperando e é imprescindível dentro desse período de recuperação esse bebê receber o leite materno trabalhado, né, processado através do banco de leite humano. O outro dia eu estava vendo uma matéria sobre o Instituto Fernandes Figueira, que é onde você está fazendo seu mestrado, não é isso? E o Instituto Fernandes Figueira me parece uma referência internacional em banco de leite, né? Sim, sim. Fala um pouquinho do Fernandes Figueira, então, que é um instituto da Fundação Oswaldo Cruz, né? Isso, ele é pioneiro e é um dos maiores bancos de leite humano que você tem da América Latina, e a rede do Brasil, como eu falei, é a maior do mundo. Então, a rede brasileira é a maior do mundo. Maior do mundo, rede de bancos de leite do Brasil. Então, eles levam toda a parte técnica para se fazer bancos de leite em vários locais do mundo. Então, ele é uma referência do banco de leite humano. Inclusive o diretor do Fernandes Figueira, que agora me fugiu o nome, ele é filho de uma colega minha de turma, a Vitarélia. Como é que é o nome do diretor que está me fugindo? Nossa, agora me fugiu também. Depois o Vitarélia, se estiver vendo o programa, manda uma mensagem. Tem o João Aprígio, que é um grande estudioso, né, do banco de leite do Fernandes Figueira, e vários outros estudiosos que, enfim, você está fazendo mestrado e a sua, assim, seu foco final, assim, a tese que você vai defender lá na frente, qual é? Só o assunto. Spoiler, porque eu ainda estou trabalhando, né? Ainda não definiu? Não, está mais ou menos definido. É em relação à amamentação e populações vulneráveis, principalmente ligada à violência urbana. Porque essas pessoas... Quer dizer, a violência urbana também afeta? Afeta, porque afeta o acesso à saúde. Claro, de uma forma geral. De uma forma geral, porque... Nós vamos, inclusive, vindo lá da UERJ, nós vamos fazer um programa aqui, que já éramos até para ter feito, mas a convidada estava cheia de compromissos, mas nós vamos falar sobre a questão do acesso à saúde em situações de violência urbana. Ela é uma especialista nesse assunto, mas... Nossa, muito interessante, porque, infelizmente, ele é uma grande barreira à saúde, porque uma das atenções que a gente faz promotoras do aleitamento materno seria a visita puerperal, que é aquela visita que se faz do 1º ao 10º dia de vida, que é onde a maioria dos problemas na amamentação acontecem, né? As fissuras, enfim, muitos problemas. Vamos falar sobre elas. Então, nessa primeira semana é crucial que o profissional de saúde consiga ter acesso a essa família, né? E a barreira da violência urbana, infelizmente, muitas vezes impede que isso aconteça. Então, né? Mesmo os agentes de saúde que nós dissemos que são da comunidade, que têm respeito dentro da comunidade, eles estão treinados para dar esse apoio nessa área, ao seu ver? Eles estão dependendo do como é que a equipe trabalha esses agentes comunitários, né? Nas atualizações. E esse curso técnico, ele vai abordar também a saúde da mulher, a saúde da criança. Então, vai ser fundamental que eles se capacitem para ele ajudar nessa parte também. Porque muitas vezes o profissional não consegue chegar, mas o agente comunitário, estando dentro da comunidade, né? Ele pode ajudar bastante. Você disse que a sua tese de mestrado deve ser a amamentação em populações vulneráveis. Que outras vulnerabilidades você já identificou, além da violência urbana? Olha, são tantas. Por exemplo, a própria família, ela pode ser um agente tanto protetor quanto dificultador do processo. A família? A família, porque tem muitas pessoas, assim,
com mais idade, que há um tempo atrás a amamentação ela não era tratada como hoje, como primordial, que não pode dar água, não pode dar chá. E as pessoas mais antigas tinham o costume, né, de dar o chazinho, né, de dar o suquinho de laranja-lima, enfim. Então eles não entendem que não pode dar nada, não, é só leite materno até os 6 meses. Porque se tomar o suco vai ter menos fome para tomar o leite. Né? Exatamente. Isso acontece também com os dispositivos, tipo chupetas, as chuquinhas. Então isso tudo, mas isso a gente vai entrar nos desafios. Isso, desafios. A gente vai conversar mais para frente. Tá. Entendeu? Mas são, muitas vezes, a falta de informação dessa rede de apoio dessa mulher é um fator que dificulta muito o processo. Então nós estamos falando de amamentação, mas por outro lado, você tocando na história dos bancos de leite, dá para entender por que esse dia, a Semana Mundial de Amamentação foi criada há 33 anos atrás, porque muitas crianças podem morrer se não tiver leite, né? Se não tiver um banco de leite em todas as regiões onde essas crianças nasçam, né? Exatamente. O aleitamento materno, de acordo com os dados mundiais, ele poderia diminuir a mortalidade infantil em 13%. 13%? 13%. Isoladamente, o aleitamento materno. Isso, em números, assim, para as pessoas entenderem, seria mais ou menos 820 mil vidas de até 5 anos de vida que seriam poupadas através do aleitamento materno. Então, é imprescindível. Você está falando isso globalmente? Globalmente, isso. São números quase 1 milhão de vidas. Que a gente poderia salvar através do aleitamento materno. Né? Então, por isso que a gente você não está falando só em bebê prematuro? Não, geral. Geral. A gente protege a vida desses bebês através do aleitamento materno, porque os componentes deles são protetores. Então, já está aí um dos benefícios do título do programa, é aumentar, reduzir muito, no caso aqui em 13%, a mortalidade infantil. Sim. Até 5 anos. Né? Mortalidade infantil por diarreia, por infecção respiratória, por várias outras infecções. Por exemplo, diminuir a morte por infecção respiratória, eu que sou pneumologista, mas não pneumopediatra, mas sou pneumologista, é porque você aumenta a imunidade que protege contra a infecção. Exatamente, isso. Dentro dos componentes do leite materno, tem os nutrientes, né, que é a água, vitaminas, minerais, proteínas, enfim, os componentes nutrientes. Tem os componentes imunoprotetores, né? Então, esse leite produz ali imunoglobulinas, né, que são fatores de proteção, assim, que as mães entram em contato, por exemplo, as mães entram em contato com diversos patógenos, ela vai produzir os anticorpos contra esses patógenos e vai passar para o bebê essa proteção, os anticorpos. Então, é muito protetor o leite materno, nesse sentido, de proteger contra as infecções. Sim. Entendeu? E a gente fala em relação até ao tema, né, do proteger o futuro, né? Tem uma coisa que a gente chama de epigenética, que está sendo muito estudado agora. Cada dia mais. Porque o leite materno também tem essa modificação da epigenética, né? Porque tentando assim explicar de forma simples para as pessoas, a epigenética, né, tem um DNA, então o leite materno teria a capacidade de ligar e desligar certos genes. Me corrija se eu estiver falando alguma coisa mesmo. Por aí, né? Desligar e ligar genes protetores, né? Então, essa criança, ela vai ter marcadores ali na sua genética que vão proteger ela até de fatores tumorais. Então, são benefícios realmente para a vida toda. Os motivos que você, no início, disse que pode proteger a pessoa até o final da vida dela. Final da vida. Se tiver sido bem amamentada. Sim. O que você... a gente vai falar nos desafios, mas eu não queria deixar passar isso. A amamentação exclusiva, ela, vamos dizer assim, ela não tem custo, a não ser o custo da mãe se alimentar, né, adequadamente para ter condições de produzir o leite. Mas o que você justifica que a gente não tenha nem 50% de amamentadoras e nem 50% do tempo que seria adequado, no mínimo 6 meses? Olha, assim,
a amamentação, ela vem, esses números, eles não estão bons, mas já estiveram bem piores. Bem piores. Então, a gente está no momento de avanço e de melhoria dessas taxas de aleitamento materno. São muitos os desafios, principalmente desse manejo do aleitamento materno, como eu falei, nos primeiros dias de vida, né? Essa mãe, ela precisa... Essa mãe não, né? Que a gente foca muito na mulher, mas é uma questão da família, né? E da comunidade também, da rede de apoio. Precisa ser instruída durante o seu pré-natal. Isso que eu ia falar, né? Porque às vezes você deixar para instruir só depois que a criança nasceu. Aí fica bem difícil. Essa mulher, ela precisa entender como que é o processo da amamentação, a produção de leite, o que vai acontecer, né? Porque tem aquela questão que muitas pessoas acham que é instintivo. Não, toda mulher nasce sabendo amamentar, todo bebê nasce sabendo sugar. Não é assim, né? É muito complexo e muito difícil muitas vezes. Então, essa família, ela precisa ser preparada através da atenção básica, principalmente. Não necessariamente fazendo uma crítica ao atendimento universal, mas qual é o seu feeling em relação a isso? Os pré-natais estão dando atenção a isso e estão fazendo isso que você está dizendo, capacitando a gestante e a família durante esse período? Qual é o teu feeling? Então, questão de experiência, assim, né? Eu acredito que temos que melhorar. E temos muitos entraves, né? Porque muitas vezes o profissional, ele quer dar atenção à amamentação, mas aí tem a questão da demanda de atendimento, que ele não consegue um tempo, né? Uma oportunidade para falar adequadamente sobre a amamentação como deveria ser, né? Então, acredito que tem uma boa vontade dos profissionais, mas tem os entraves. Isso pode ser feito em grupo, por exemplo? Pode. E é o ideal. Porque ideal, assim, né? você pensa, numa consulta de pré-natal em que a gente tem que abordar os mais diversos temas e exames. E atender 20 pessoas num turno, enfim, às vezes mais. Né? Não tem como a gente dar aquela atenção, né, que precisa para o aleitamento materno. Então, os grupos de gestante entram como um aliado. E material audiovisual? Seria o próprio Ministério da Saúde, ele fornece muito material. Eu digo assim, um vídeo mesmo, de mostrando tudo que tem que ser feito. Eu acredito assim, que a atenção primária, ela precisa ser fortalecida. Tem tecnologia já para isso, para propiciar esses momentos para a comunidade e para os profissionais de saúde terem isso. Até a estrutura mesmo das unidades de saúde, terem um espaço para uma reunião, né, para passar um vídeo. Realmente fortalecer a atenção básica para a gente propiciar esse porque cuidado. A questão do custo-benefício, né? Se você reúne ali 20 gestantes e fica 1 hora com elas, e num espaço em que você pode projetar imagens, pode projetar vídeos, você pode ouvir as dúvidas e devolver, e umas vezes já teve mais de um filho, já está na segunda gestação, troca de experiência, como a gente faz no tabagismo, por exemplo, né? Às vezes a opinião e a fala de uma pessoa que já venceu o tabagismo, às vezes ele é mais impactante que a minha fala de um profissional de saúde, né? Aquela troca de experiência. É uma troca muito interessante. Muito, muito. Então, acho que propiciar esses momentos, principalmente nos grupos de gestante, fortaleceria as nossas ações. Então vamos voltar. Eu que tirei você do seu raciocínio, vamos voltar para os benefícios. Sim. E a gente deixa realmente os desafios para o segundo bloco. Eu vou tentar me policiar. Eu fiz um curso na Bélgica de 5 anos de como interromper o entrevistado sempre que possível. Mas é ótimo, porque a gente vai incrementar. Mas vamos lá. Você já disse que o leite materno salva vidas. No caso aqui, o estudo mostra em 13% da mortalidade reduzida. Ele é fundamental para os bebês prematuros. Teria, assim, uma estimativa, que a gente fala em bebê prematuro individualmente, mas quantos bebês prematuros entre a totalidade dos bebês que nascem? Tem uma ideia, assim, por alto? É muito frequente esse fenômeno de prematuridade? A prematuridade é frequente. Frequente. É frequente. Eu não tenho um número aqui agora para te passar, mas é frequente. É muito frequente. Ocorre bastante. Então não é um problema que isso não precisa se preocupar porque é raro, não é assim. É muito frequente e assim, como eu estava falando dos dados e rede de banco de leite humano, né? Mais um dado mostrando que a gente está aquém.
né? Brasil, como o pioneiro, né, da rede de banco de leite humano. Você disse que é a maior rede do mundo. Do mundo. A taxa de doação, de doadores de leite humano está em 4,8. 4,8. Olha, essas mulheres, muitas, não sabem nem como doar, em que situação doar leite. E, frequentemente, nós escutamos que os estoques de bancos de leite estão baixos e que precisam de doadoras, mas muitas não sabem nem que existe. Qual seria? Você falou em metas, por exemplo, falou que a OMS acha que aleitamento exclusivo, só o leite materno, deveriam ser 6 meses. Isso. Qual seria essa taxa de doadoras para manter um banco de leite equilibrado? Você falou que estamos em 4%. 4%. Aí essa taxa eu vou ficar te devendo. Temos que aumentar isso muito. Nós temos que aumentar. Você pensa 4,8% no Brasil, né? Que tem esse fortalecimento da rede de banco de leite, né? Mundialmente conhecida. Ou seja, são de cada 100 mulheres que estejam naquele momento lactando, né? Produzindo leite, sim, só menos de 5 doam. E essa doação, por exemplo, você não está tirando, pergunta de absoluto leigo, né? Sim. Eu também não tenho que fazer, eu não tento, o que eu não sei, né? Claro. Você não está tirando o leite do seu filho para doar. O leite sempre sobra. Toda que esteja lactando, sim, sempre tem leite sobrando. Nem sempre, nem sempre, mas na grande maioria isso acontece, principalmente naquele início da amamentação, né? Que é aquela fase da amamentação que a mãe produz mais do que ela precisa para o bebê. Então, vai sobrar e vai causar problemas. Muitas vezes... Para a mãe. Para a mãe. Muitas vezes esse excesso de leite, que ela não sabe o que fazer com aquele excesso de leite, vai fazer com que o bebê tenha uma pega errada, porque aquela mama muito túrgida, muito cheia, vai dificultar. Como se fosse uma bexiga, né? Uma bola de encher cheia. Aí o bebê vai ter dificuldade de pegar naquela mama, não vai mamar direito, vai fazer um acúmulo de leite que pode propiciar uma mastite, por exemplo. Que é uma inflamação da mama. Isso, muito, muito séria. Então... Por que ela não doou aquele leite? Talvez ela não nunca sabe. Vi nenhuma campanha nesse sentido. Talvez porque eu não seja da área, mas se é uma coisa tão gritante assim, que há uma deficiência, eu não me lembro de ter visto nenhuma campanha para as mães que estejam nessa fase doarem leite. Você acha que existe campanha assim? Olha, pode até ter existido, mas tem que se divulgar mais, com certeza. Eu nunca soube disso, assim, eu nunca me ative nesse detalhe de que as mães... poderiam e até deveriam doar parte do leite para em benefício próprio, sim, sem pensar em benefício coletivo. Pensando, né? Até no nosso município lá. Pensando no próprio bebê, que vai ter mais facilidade se a mama, como você descreveu aqui, sim, tiver menos túrgida. E quanto mais você retira, ela também vai produzir mais, então... Aquele tal fenômeno hormonal. Né? Sim, então vai ser bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Em geral, toda maternidade tem um banco de leite. Em geral, não são todas, mas a maioria tem. E esses bancos de leite, eles são bem articulados de pegar... ir até a casa da mãe e retirar esse leite, né? Pegar o potinho, tem toda uma explicação para essa mãe colher de forma adequada. Eles vão até a casa, levam esse leite até o banco de leite. Então, eles facilitam o processo. Que a gente fala muito, a gente que ouve notícia, vamos dizer, em jornal de TV, a gente já ouve falar muito em doação de sangue, hoje em dia também muito em doação de órgãos. Sim. Aí quando tem lá um helicóptero que pousa no meio da Avenida Brasil, aquilo vira manchete de todos os veículos de comunicação. Mas é raro a gente ouvir falar alguma coisa em doação de sangue, e doação de leite materno, que, pelo que você diz, é aquele tipo da situação de saúde pública que ela é só benéfica. Né? Com certeza. É só benéfica, porque não existe nem aquela... Há pessoas que infelizmente ainda dizem, não vou mutilar o meu ente querido que faleceu, então não quero doar órgãos. Sim. O que é eu diria uma bobagem, uma insensibilidade, mas a gente tem que respeitar, né? Sim. No caso aqui, todos estão se beneficiando. Todos. Né?
todos. Ela vai aumentar a produção de leite, doando para os bebês prematuros que tanto precisam, então é só benefício. Né? Então merece uma melhor divulgação, com certeza. Dentro da sua tese de mestrado, só para a gente fechar ela, você falou que a amamentação em populações vulneráveis, aí você citou a violência urbana, que torna aquela população mais vulnerável, com mais dificuldade de acesso à saúde, e a questão, por exemplo, de algumas doenças que as pessoas às vezes são orientadas, como o HIV, por exemplo, né? Que existe uma limitação, né? Existe. Isso seria também, essa mãe precisa ser orientada no sentido que ela, infelizmente, não vai poder amamentar. Isso. Como é que você trabalha isso, a cabeça dessa mãe, porque nem sempre elas sabem disso, às vezes sonharam em amamentar. Como é que vocês fazem? Enfim, existem realmente situações de contraindicação permanente, né, como é o caso do HIV. Existem até alguns protocolos, mas isso não chegou no Brasil ainda. De fora que propicia a amamentação em algumas situações com mães em HIV, né, com a carga viral zerada, enfim, mas isso ainda não está aqui, não é protocolo do Brasil. Então aqui o HIV realmente ele é a contraindicação, como outros problemas, poucos problemas, como o vírus do HTLV também, que é um vírus que até pouco tempo a gente não fazia a triagem em relação a ele. Né? Muitas mães tinham e não sabiam, e agora com a Rede Aline, né, que reformulou a Rede Cegonha. O que é a Rede Aline? Rede Aline é a rede de atenção à mulher e à criança. Né? Muitas pessoas já ouviram falar da Rede Cegonha, mais conhecida. Mas a Rede Aline, ela veio depois infelizmente, do falecimento da Aline Pimentel, em 2002. Então, isso virou uma questão mundial. Desculpe a ignorância. Quem foi a Aline Pimentel? A Aline Pimentel foi uma mãe que perdeu o seu bebê e morreu aos 6 meses de gravidez, aproximadamente em 2002. Então, essa mulher, ela faleceu, isso está documentado por negligência. Negligência? Isso foi para o mundo. Na época, ela era brasileira e isso foi para o mundo? Isso é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, ela ficou numa peregrinação por atendimento, passou mal, foi em maternidades, enfim. O acesso à saúde dela foi negligenciado e a família correu atrás, através de ONGs, e isso chegou em cunho mundial e o Brasil foi condenado. Condenado por conta desse caso. Aí, depois disso, dessa condenação, houve uma indenização. E foi solicitado que o Brasil incrementasse as políticas públicas em relação ao atendimento. Isso não tem tanto tempo. Você falou em 2000 e... Em 2002 foi o falecimento, mas foi mais recente, se eu não me engano, em 2023, se não me falha a memória, que realmente isso está começando a ser implementado. E qual era a diferença da Rede Cegonha para essa, em termos de alcance? A diferença realmente é uma atenção maior em relação à mortalidade materna e principalmente em mães negras. Tem esse viés? Tem esse viés. É muito importante, porque a Aline era negra. Era negra. Então, aí falando do HTLV, foi um dos exames que foram acrescentados através da Rede Aline. Entendi. Entendeu? Se lembra outra situação em que, além de HIV, o HTLV, você contraindicaria? Tem o caso do herpes ativo, né? Se a mãe tiver com lesões ativas de herpes, ela não vai poder amamentar. Se tiver com abscesso por conta da mastite, abscesso na mama, né, que faz aquela lesão, né, que tem que drenar, pus, bactéria. Isso. Aí no momento que ela ainda tá, aí vai amamentar na outra mama que tá sadia. São poucas situações. E tem algumas situações de doença aguda em que se faz o acompanhamento naquele momento e se tiver algum problema na mama, recorre à mama que está sadia, enfim, mas
O que não pode permanentemente mesmo é o HIV e o HTLV. E em termos de benefícios, nós não esgotamos. Aumenta a imunidade, aumenta a oferta de nutrientes, enfim. Quais são os outros benefícios que você identifica? Tem um benefício cognitivo, né? Cognitivo. Isso, que já foi em diversos estudos mostrando que a criança fica mais inteligente mesmo, através do leite materno. Frigir dos ovos, fica mais inteligente. Fica mais inteligente. O que explica isso? É a composição do leite materno, assim, ela é tão complexa que tem a parte intestinal, né? Que a gente fala do bioma, né, intestinal. A parte do bioma intestinal, né? Então. Esse bebê, quando ele nasce com o intestino estéril. A gente fala, né? Não tem nada ali naquele intestino. Tem nenhuma bactéria. Não tem nada. Então, nenhum fungo, nenhum vírus, nada. Aí, dependendo da forma que ele nasce, né? Aí tem a parte também do parto normal, a parte cesárea, que interfere nessa microbiota ali intestinal. E se ele ser amamentado, naquela primeira hora de vida mesmo, esse intestino ele vai ser todo colonizado por bactérias do bem. Né? Então, essa colonização por bactérias do bem, isso vai influenciar também não só a saúde intestinal, mas como a saúde do organismo inteiro, inclusive a parte cognitiva. Então, né, o leite materno tem prebióticos, tem probióticos, a gente ouve muito falar aí, né? Tem o kefir, o iogurte, que influencia naqueles alimentos. Então, o leite materno tem tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Para deixar essa saúde aí. Quanto mais a gente está conversando, mais eu fico pensando naquele lá atrás, naquele dado de que só se amamenta aqui 3 meses ao invés de 6, que só 46% das crianças dos bebês estão recebendo leite materno. É uma coisa incompatível, né? Que você já tem a informação, né? É benéfico em tantas... Você falou em 200 fatores de proteção, né? Outros benefícios. A questão fala um pouco sobre o afeto, né? Aquela questão da mãe estar ali, a criança ouvindo o coração da mãe na hora que está amamentando. Como é que vocês trabalham isso? Isso também é verdade, isso? É verdade, é verdade. Esse momento da amamentação... a melhor vínculo. Vínculo, exatamente. O vínculo da mãe com o bebê, é o contato pele a pele, é o batimento, é o cheiro da mãe, tudo isso melhora esse vínculo, com certeza. Né, não só do bebê com a mãe, mas da mãe com o bebê também. Sim, né? Com certeza. E tem até a iniciativa Hospital Amigo da Criança, né, que já é antiga, e ela propicia muitos, né, os 10 passos do aleitamento materno, tal, principalmente na parte do âmbito hospitalar. E dos passos, né, que se fala muito do contato pele a pele. O que é o contato pele a pele? Nasceu, bota no colo da mãe, bota em contato com a mãe, né? Então, assim que nasce, lá na sala de parto ainda. Isso também favorece muito a questão do vínculo, melhora a questão do aleitamento materno. Então, nasceu, coloca um contato pele a pele por pelo menos 1 hora. Né? Então esse é o ideal. Aí nessa hora se maneja também o aleitamento materno. Isso tudo também contribui para a melhoria do vínculo. O bebê, quando nasce lá na maternidade, a primeira sugada que ele vai dar é quanto tempo depois que ele nasceu? Imediatamente. Imediatamente? Já nasceu e já pode colocar no colo da mãe. Muitos bebês até vão procurando mesmo o seio materno. Que você disse, botar no colo da mãe, mas eu não achava que era só colocar no colo, não estava já sugando. Não, já coloca, já posiciona. É instintivo na criança de sugar? Ela já nasce com vontade de sugar? É instintivo. Muitos têm um pouco mais de dificuldade na sucção, isso tudo é trabalhado, mas é instintivo. Então, você já se coloca numa posição em que o bebê possa buscar essa mama e aí você já vai propiciando o contato pele a pele, que melhora a hipotermia, né, vínculo, enfim, vários benefícios, e também já vai ajudando o bebê a pegar o colostro, né, que é aquela primeira porção do leite materno, que é importantíssima, né? Por que é importante? Porque tem muitos fatores de proteção, muitos anticorpos ali para o bebê. E tem muito desses componentes também que vai proteger esse intestino.
Então, é importante que o leite materno seja realmente o primeiro alimento que esse bebê entra em contato quando nasce, tá? Para proteção. Então, o Geraldo já está anunciando aqui que está na hora da gente fazer um intervalo. Tá bom. O Geraldo é implacável. Ele disse que o programa de rádio tem que fazer um intervalo. No intervalo a gente coloca uma música que fala mal do cigarro, da nossa ONG. E daqui a pouco a gente volta então. Tá bom. Geraldo, ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música, Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Sou fumante à luz do
sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, hoje sábado 2 de agosto de 2025. O tema é super importante, que é a importância da amamentação como proteção dos bebês, não só no momento do nascimento, mas com efeitos inclusive, como comentado aqui no primeiro bloco, até o fim da vida das pessoas. Nós estamos conversando, o título do programa foi sobre amamentação, benefícios e desafios, né? No primeiro bloco nós falamos muito sobre os benefícios, não esgotamos, claro, porque não há tempo para a gente esgotar tema nenhum aqui, imagina os benefícios da amamentação. Mas a gente vai, na reedição do programa, colocar uns links aqui no nosso canal no YouTube. Quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, por favor, já inclusive peço encarecidamente a quem está acompanhando o programa, quem vai acompanhar depois, na verdade, que divulguem o programa. Quanto mais informação as pessoas recebem, maiores são as condições delas tomarem decisões melhores para si próprias, para suas famílias e para suas comunidades. Em relação, a nossa convidada é Bruna Fernandes. Eu só vou voltar atrás um pouquinho, que o Geraldo Rodrigues, nosso operador, colocou duas músicas que a gente trabalha tabaco. Uma é o Trago a Música, de autoria do Vange Souza, interpretada pelo próprio Vange Souza e pelo Tony Garrido. Eu trago a música para não tragar a fumaça assassina dos cigarros, né? E a outra música foi Fumante, de um juiz classista
é amigo meu que já faleceu, e ele escreveu uma música que é uma brincadeira sobre as doenças que o cigarro provoca, né? O título da música, então, é Fumante. Então, em relação, Bruna, aos desafios que nós temos, um deles é fazer com que a 95% das pessoas consiga fazer aleitamento materno exclusivo por 6 meses, como é o preconizado pela OMS, e não os 3 meses que você trouxe aqui como um dado. Quer dizer, a gente está temporalmente, essa amamentação está sendo feita em 50% do tempo que deveria. Exatamente. Exclusivo, né, que a gente está querendo dizer. E a outra coisa é que mais mulheres sejam doadoras, como um benefício para elas próprias, para os bebês e para outros bebês. Sim. Além disso, você tem que ter um número percentual maior de mulheres que amamentem, né, de fato, né? Sim. Quer dizer, tudo isso já são desafios que estão dados, né? É verdade. Vamos a outros desafios. Outros desafios. Durante o pré-natal, até no aconselhamento como consultora de amamentação também, eu falo muito do enxoval do bem. O que acontece? Muitas mulheres, elas acabam se adiantando, comprando coisas que podem dificultar a amamentação. Por exemplo? Chupeta. Por exemplo. E chuquinhas. E vários outros. Chuquinha, para quem não sabe, é aquela mamadeirinha pequena. Uma madeira pequenininha, né? Que é para dar água, para dar o chazinho, né? Então, são algumas coisas que podem dificultar muito a amamentação, né? Voltando nos benefícios, né? Que aí dá para fazer um link em relação a isso. O aleitamento materno fortalece a musculatura do rostinho do bebê, e isso vai fazer com que ele fale melhor, entendeu? Só que quando esse bebê ele usa uma chupeta, por exemplo, além de atrapalhar a amamentação... Por que atrapalha a amamentação? Atrapalha porque o bebê, quando ele nasce, ele tem uma necessidade de sugar. Então, muitas mães ficam até um pouco mais cansadas, porque o bebê não sai do peito, ele está fazendo meu peito de chupeta, né? Mas, na verdade, isso é bom, porque quanto mais o bebê está ali sugando, mesmo que seja não só para se alimentar, mas para se acalmar, enfim, ele está sugando, ele está favorecendo a produção de leite, que quanto mais ele suga, mais leite é produzido. Quando você bota a chupeta, você interrompe isso. O bebê, ele não vai ficar sugando no peito. Ele não vai ficar ali juntinho, né, o tempo todo sugando. Ele vai ficar sugando aquela chupeta. Então, vai deixar de estimular essa mama a produzir o leite materno. Fora isso, a chupeta tem outros problemas, porque ela modifica a mesma anatomia da boquinha do bebê. O céu da boca fica mais arredondado, o dentinho fica, enfim, má oclusão, que os dentistas falam. Então, a chupeta realmente é um desafio. Desafio que deveria ser riscado, então, do mapa. Sim, sim. Não tem benefício a chupeta? Assim, o benefício até no Brasil é preconizado que não se use. Lá fora tem alguns órgãos que falam que não, que pode ser, porque em relação a bebês que têm algum tipo de dificuldade, alguma doença, pode acalmar, pode facilitar, mas isso não é uma norma pra gente, não. Né? Então, preconizado chupeta não ajuda e atrapalha. Né? No caso então, isso tem que ficar claro, né? Chupeta não é um artigo que se deva comprar para o seu enxoval. As chuquinhas e mamadeiras também não. Por quê? Se você vai botar um bebê em aleitamento materno exclusivo, ele não vai precisar de chuquinha. E se porventura essa mãe precisar se ausentar e alguém vai oferecer esse leite materno para esse bebê, não é bom que seja em chuquinha, em mamadeira, em nada disso, porque o bico, ele faz o que a gente chama de confusão de bico, confusão de fluxo. Né? O que acontece? É muito diferente. O bico do seio materno, ele é muito diferente do bico de uma chuquinha ou de uma mamadeira. Então, o bebê, se ele se acostumar com aquele fluxo, que é muito mais fácil de uma mamadeira, quando ele for para o seio materno, ele não vai querer, ele vai se irritar. Então, isso vai ser um fator que vai dificultar a amamentação também. Quando você falou, a mãe às vezes tem que se ausentar, qual é o período legal para quem tem carteira assinada de afastamento no trabalho no pós-parto? A mãe.
Infelizmente, 4 meses. 4 meses. Aí quando você fala que a OMS e o Ministério da Saúde preconizam 6 de aleitamento materno exclusivo, ou seja, é só o leite da mãe. Vamos imaginar, isso nós estamos falando de quem tem carteira assinada, que é aquela mulher que vende bala no sinal, ela não tem nem uma semana se ela não vender, de repente, se ela for mãe solo, não entra dinheiro nenhum, né? Qual é no caso dessa, ela tem uma licença de 4 meses e precisaria no mínimo mais 2 meses de aleitamento exclusivo. Qual é a recomendação para essa mãe? Então, dentro da legislação, a gente tem esse problema, né, que infelizmente a licença vai até 4 meses, só as empresas que são vinculadas à empresa cidadã que vão até 6 meses. A licença. Eu não conhecia esse termo. O que é empresa cidadã? São as empresas que são vinculadas a esse programa, empresa cidadã. Aí tem esse benefício. Eles recebem algum tipo de benefício do governo e devolvem dessa forma. Direitos para os trabalhadores. Esse direito para a mãe, que aí favorece bastante a amamentação. Esse é um dos direitos que a empresa cidadã dá. Isso. Que o projeto dá, né? E que o projeto dá. Aí seriam 6. 6. Mas, no geral, CLT, 4 meses. Então, o que acontece? Muitas mulheres, quando se veem nessa fase de que tem que voltar, retornar ao trabalho, elas pensam que vão precisar deixar de amamentar. E não é por aí. Né? Só que isso é uma conversa que tem que ser feito ao longo até desde o pré-natal, como eu falei antes. Né? Não dá para do nada, não. O que a gente vai fazer agora? Não, tem que se preparar. Né? Então, essa mulher, ela pode armazenar o seu leite materno em casa. Não precisa de acessórios, nada? Acessórios depende do que ela se sentir mais confortável para fazer, né? Mas o que eu oriento é que ela pode ir treinando 1 mês antes. Como é que é esse treinamento? É a ordenha do leite materno, que pode ser feito por bomba elétrica, pode ser feito por bomba manual ou manualmente mesmo. Então, ela vai retirar esse excesso de leite, mas antes tem que tomar os cuidados, tem que lavar bem as mãos, tem que descartar o primeiro jato de leite, enfim, e guardar armazenado da forma adequada também. Como é que é a forma adequada? A forma adequada, eu trouxe uns apetrechos aqui e vou mostrar. Ó. Pode pegar. Esse aqui é um potinho. Como é que é o pote da forma correta? Olha para aquela câmera de lá. Isso, é o potinho, que é um potinho ideal para se armazenar o leite materno. Ele é um pote de vidro com tampa de plástico. Tudo que se vai entrar em contato com o bebê tem que se esterilizar pelo menos uma vez por dia, por 15 minutos. Então, esse é o cuidado, o primeiro cuidado que você tem que ter. Isso? Então, você vai colocar numa panela com água e deixar ferver por 15 minutos. Depois vai deixar secando, assim, num papel, numa toalha limpa, nada de passar pano, nada disso. Tem que deixar secar naturalmente. Aí esse potinho está preparado para receber o leite materno ordenhado. Então a mulher, ela vai tirar... Uma mulher normal, com uma mama produzindo leite normal, esse potinho, para cada ordenha é o suficiente, esse volume? Então, a armazenagem, a mulher vai ordenhar, vai colocar aqui e vai botar no freezer. Sim. Né? Esse leite pode ficar 15 dias congelado. Mas esse volume é o volume máximo que ela tira numa ordenha? Não, aí o que acontece? Ela vai ordenhar várias vezes por dia, né? Então tem que ter vários potes. Vários, só que ela pode pegar o mesmo pote e colocar por cima. Entendeu? Ela ordenha. Isso aqui é outro objeto bem interessante. Chama coletor de leite materno. Então, a mulher, ela já pode, durante a amamentação, ela tá dando o peito de um lado e no outro ela coloca esse coletor aqui. Aí ele vai caindo o excedente de leite, ela pode pegar esse leite. Mas ele cai sem ser sugado? É porque ele tem uma sucção. Ó, vou pegar aqui, ó, a forma de colocar. Se vira essa borda, aperta e coloca aqui. Tá. Aí ele promove uma sucção. E se adapta. E não cai. E não cai. Não cai. E fica, essa sucção faz o leite sair. E para tirar, como é que faz?
que ele tá fixo, tá preso fixo. aí. Aí tira com cuidado, Aí puxando com o dedinho. com o dedinho ele sai. É, bem delicado e sai. Aí a mulher pode pegar esse leite que tá aqui, pega o potinho que tá lá no freezer já com leite que ela tá coletando e coloca por cima. Tá. Só que é importante ela etiquetar esse potinho com a data da primeira coleta, para não passar dos 15 dias. Vamos falar na data então. 15 dias é o máximo, e o leite você está dizendo congelado. Congelado, isso. Esse leite vai ser ofertado para o bebê, como eu falei, não se deve colocar em mamadeiras, chuquinhas e afins. A forma ideal de oferecer esse leite para o bebê seria em copinho de boca larga. Eu trouxe aqui o melhor. Copo? Isso. Esse copinho aqui de dose é o mais recomendado. Para que ele tenha o diâmetro pequenininho, ele se encaixa bem na boquinha do bebê. E quando for oferecer, não é para entornar da boquinha do bebê. Tem, é colocar senão, só encostar na bordinha da boca. Ele não pode aspirar, né? Aí ele vai sorvendo o leite com a linguinha. Ele vai sorvendo leite. Quer dizer, você tem experiência, porque eu assim pensaria, isso aí não vai dar certo. Mas dá. Bebê tomando copo? E, inclusive é assim que se faz nas maternidades, na maioria das maternidades. Com copinho. Então quer dizer que a maternidade não deve usar, eles não usam chuquinha, ninguém usa chuquinha. Não usa. Essa aqui é uma forma. Outra forma seria essa aqui, que é uma colher dosadora. Né? É como se, que pode dar na colherzinha também. Aí colocaria o leite aqui dentro. Mostra para lá, mostra pra cá. Colocaria o leite aqui dentro. E da mesma forma, encosta a colherzinha na boca do bebê e ele vai sorvendo esse leite. Como é que entra o leite aí? Abre aqui. Isso abre? Abre. Aí coloca aqui. Isso vende em farmácia? Vende em farmácia. É colher dosadora. Colher dosadora. É outra forma de se ofertar o leite congelado e armazenado. Em formas seguras. E depois que você congelou, então ele está lá empedrado, aí você tira e ele deixa em ar ambiente. Ou você esquenta ele, enfim. Banho-maria desligado. Como é que é isso? A água ferve. Isso. Você bota lá a panela com a água ferveu, desliga e coloca o potinho lá. Esse potinho de vidro. O potinho de vidro. Claro. Ele vai descongelar, vai ficar em uma temperatura ambiente, mais ou menos em 10 minutos, dependendo da quantidade de leite, e ele está pronto para ser colocado. Tá. E no caso das mães que então, nós estávamos conversando, elas têm que voltar a trabalhar depois de 4 meses. E aí elas vão sair para trabalhar de manhã e vão voltar no final do expediente. A criança normalmente, ela se amamenta quantas vezes por dia? Uma média normal de uma criança. Então, no início da vida, né, não é nem no início da vida, ao longo do primeiro ano, a gente fala muito de demanda espontânea. Né? É o que? O bebê pediu, bota no peito. Mas a média, mais ou menos, é de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, que o bebê vai sentir essa necessidade de mamar. 2 em 2 horas. E isso ao longo da noite também? Isso. Então, também. Quer dizer, num dia que tem 24 horas, vai ser 12 mamadas, mais ou menos. Tem bebês que lá, a partir de 2, 4 meses, mais ou menos, eles já começam a prolongar o sono noturno. Né? Então, isso pode ficar um pouco mais espaçado nesse sono noturno, mas, em geral, fica nessa média. Tá. Sim. Aí, a mãe que vai sair, ela vai ficar, vamos dizer, com transporte e tudo, ela vai ficar 12 horas na rua. Então, durante essas 12 horas, alguém que estiver cuidando desse bebê vai ter que fazer Tem que fazer esse manejo. Então, por isso, ela tem que... esse cuidador e a mãe tem que treinar. Tem que treinar, claro. Né? Pelo menos um mês antes, já começa a armazenar, o cuidador vai manejar tudo isso aqui para ver o que dá certo. E, a partir de 15 dias antes do retorno ao trabalho, ela já começa a ordenhar esse leite e estocar. É importante ela ter esse estoque. Assim a gente consegue fazer a manutenção do aleitamento materno durante o trabalho. Ela consegue ordenhar para estoque, fora o que ela vai dar para o bebê, quantos vidrinhos desse por dia? Depende muito da produção dela. É importante ela cuidar da alimentação, beber bastante água, ter um período de descanso para ela manter uma boa produção de leite. E a retirada do leite é sempre depois que o bebê mama. Você não vai tirar o leite antes do bebê pegar no peito, né?
após a mamada ou durante, através disso aqui, né? Tá mamando em um, já pega Tira do o outro, aí vai começar a armazenar dessa forma. Quais são os desafios para essas mulheres que, como eu disse aqui, não têm carteira assinada e vão ter que trabalhar, são mães solo, e desde logo um mês de criança nascida? Como é que você trabalha isso? Ela vai ficar na rua, na loja, sei lá onde, mas onde se puder levar a criança, leva, né? O que eu converso muito com as mães durante o pré-natal é que elas se preocupam muito em relação a muitas coisas, né? Por exemplo, enxoval e tal. Mas uma das preocupações mais importantes seria quem vai te ajudar? Como que você vai se organizar? Como que é o seu estilo de vida? Você vai trabalhar quando? Vai pensando tudo isso durante o teu pré-natal. Organiza a tua rede de apoio. Se não for prematuro, você tem 9 meses para pensar, né? Então é muito importante se organizar essa rede de apoio para ver quem vai ficar com a criança. Ela precisa se preparar nesse sentido. Entendeu? Ver quem vai apoiar, quem vai fazer a comida, quem vai limpar a casa, quem vai ficar com a criança. Então, tudo isso precisa ser organizado. Eu fiz minha especialização na França. Numa época que era uma França de direita, não é uma França de esquerda, não. A França que o presidente era o Giscard d'Estaing, de um partido de direita. Porque às vezes a gente diz que a esquerda tem mais preocupação com o social, né? As mães, quando pariam, ia gente do governo, funcionário público, lavar a roupa e passar a roupa na mãe. Sério? Nesse nível. É um negócio, não é... Interessante. Poderia se estender isso, né? Exatamente. Porque a gente sabe que há mães que não tem como. Como é que ela não está ali, acabou de parir, não tem como fazer comida para si mesma. Esse é o maior desafio. É o maior desafio. Porque as mães, a questão, né? Acham que é instintivo, que tem como, mas não dá. Se a mãe quer estabelecer realmente uma amamentação exclusiva, ela tem que ficar toda para o bebê. Então, como que ela vai dar conta da casa? Enfim, ela precisa de uma boa rede de apoio para que realmente tudo dê certo. Falando em rede de apoio, eu sou homem. Como é que, na sua experiência, você vê o homem brasileiro nesse momento? Ele é participativo, ele delega, ele some, não some de se separar da mãe, mas ele não participa. O que você tem visto? Olha, em relação à experiência e profissional, eu vejo que melhorou um pouco. Pouca coisa, tem que melhorar bastante. E nisso, até as políticas públicas mesmo ajudaram em relação até ao pré-natal do marido, pré-natal do homem, né? Que é inserido agora, está na caderneta de gestante. Tem pré-natal do homem. Pré-natal do homem. Isso ajuda para trazer esse homem, né? Para junto da mulher nesse momento, para ele acompanhar né, desse processo. Mas eu vejo que, infelizmente, a maioria das mulheres se queixam mesmo da falta desse apoio. Já começa com a legislação, né? Qual é o período que o homem tem no pós-parto para não trabalhar? 5 dias. 5 dias. Se for aliada à empresa cidadã, 15. 15, o máximo é 15. Mas, enfim... O que são 15 dias? O que são 5 dias, né? Dá para eles manejar em relação a colocar as férias perto do período. Isso aí a gente orienta, né? Não tenta colocar suas férias se for um trabalhador carteira assinada. A gente diz que o homem tem que melhorar muito, e eu reconheço. Inclusive nós vamos fazer, já fizemos programa sobre feminicídio aqui, vamos fazer sobre cultura do estupro bem proximamente, que é outro problema também que é inadmissível e está crescendo, infelizmente. Mas eu acho que também a legislação tem que mudar, né? Tem que reconhecer que o papel do homem não pode ser só o de provedor, né? Com certeza. Até porque tem mulheres que também são, muitas que são provedoras, mas se ele só tem 5 dias de licença, ele está lascado, né? Porque 5 dias passam assim, de segunda a sexta, a semana seguinte ele já tem que voltar ao trabalho. Mal dá para ajudar para registrar a criança. Mal dá para registrar a criança, exatamente. Então, isso eu acho que é um espaço que aqui o programa a gente podia tentar ver quem chamar para discutir um pouco essa legislação, né?
como é que isso pode ser mudado? Como é que é em outros países? Em outros países você tem noção de que é a licença paternidade? Não tenho essa informação para te dar, coisa que a gente podia mas pesquisar. Estamos muito aquém, realmente, Muito mas é importante ter esse panorama, né? Como que está acontecendo. Porque se é possível fazer isso em Paris e é possível fazer isso em Madrid, por que não vai ser possível no Rio de Janeiro? Será que as empresas quebram se os homens ficarem, por exemplo, 2 meses sem trabalho, né? Sem ir ao trabalho? Eu acho que realmente é uma mudança de consciência e de políticas públicas, com certeza. E de percepção que isso é importante, né? Sim. Porque a dedicação da mãe também, a mãe não pode estar exausta. Se é tão importante a amamentação, ela tem que ser toda paparicada, entre aspas. Uma mãe exausta não vai nem produzir leite nem vai direito. Nem produzir leite. Por falar em produção de leite, eu não poderia deixar passar por causa da minha relação com o tabaco. Como é que o tabaco afeta o aleitamento? Porque o que eu sei é que afeta de várias maneiras, né? Como é que você vê isso? Primeiro, é muito comum ainda você ter o casal fumante e às vezes, inclusive durante a gestação, gestantes que fumam e parceiros que fumam e fazem mal ao feto, mesmo que a mãe não fume. Mas em relação à amamentação e o tabagismo, como é que você recomenda às suas clientes assim? Elas são recomendadas a não fumarem na gestação, mas eu conheço muitas que assim que parem, saiu da maternidade, já voltam a fumar. É verdade. Como é que você trabalha isso? Então, em geral, a gente aproveita o momento da gestação para incentivar essas mulheres a pararem de fumar. E muitas realmente têm esse desejo porque pensam na saúde do filho, né? E muitas até enjoam. Que é uma das causas, inclusive, de aborto espontâneo, né? Com certeza, de vários outros problemas seríssimos para a vida. Prematuridade. Mas já nasceu. Nasceu. Aí o que acontece? Essa mulher, a gente vai incentivar ela a continuar a amamentação, mas tem alguns problemas. Né? Esse leite materno vindo de uma mulher tabagista, ele tem algumas diferenciações, né? Por exemplo, ele tem um teor de gordura menor, né? Então isso pode impactar aí no peso do bebê. Ele pode impactar também a vida em relação ao sono do bebê, causar irritabilidade, agitação. Também pode deixar esse bebê com mais propensão à obesidade na vida adulta. São alguns pontos que são vários. Mas, assim, diante disso tudo, é importante mesmo dessa forma incentivar o aleitamento materno, mesmo na mãe tabagista. Sim. Não vai deixar de amamentar por ser porque tabagista. Se você colocar na balança risco-benefício, se você pensar, esse bebê já é um bebê que já nasceu vulnerabilizado. Sim, que a mãe já foi exposto, né, ao tabagismo. Então, é uma chance dele resgatar, né, um pouco da sua saúde através da amamentação. A orientação que a gente dá é que essa mãe fique pelo menos 2 horas sem amamentar depois do último cigarro, porque a meia-vida do cigarro no leite materno, ela é relativamente curta, em torno de 1h30, 2 horas, então ela poderia voltar a amamentar depois desse tempo, do último cigarro. E obviamente um ambiente que esteja bem longe do bebê, né? Com certeza, né? Senão é exposto 2 vezes. Pelo leite e pelo ar. Isso, pois é. Então a gente toma alguns cuidados como esse, mas com certeza tem alguma alteração, sim. Mas ainda assim se incentiva. Outros desafios. Outros desafios da amamentação. Indústria, né? Nós temos no Brasil a norma brasileira de comercialização, né, dos alimentos infantis, que ele tem algumas diretrizes da proteção dessa amamentação, né, que a gente vê até nos rótulos, né, dos leites, né, leites de vaca, enfim. Mas infelizmente tem até um estudo da Fiocruz de 2022 que fala sobre essa questão dos profissionais de saúde serem incentivados de alguma forma a propagar o leite. A gente nem fala mais de substituto, né? Nos últimos estudos a gente tem esse cuidado de falar que é fórmula infantil comercial, FIC. Não é substituto. Não é leite. O que substitui leite materno, né? Não tem substituto. Mas infelizmente isso é um grande desafio,
né, da indústria, né, dessa parte da divulgação indevida, que se tem que ter um cuidado, né, em relação à Você falou que preconizado pelo OMS são 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Mas a amamentação você pode dar por 2 anos ou mais, né? Isso. Quando você deixa de ser exclusivo, aquelas mães que pelo menos chegaram aos 6 meses, o que é introduzido em seguida, junto com o leite materno? Isso. Aí se faz a introdução alimentar saudável, né? Então, essa mãe, ela vai continuar ofertando leite materno em livre demanda, né? Não é para não marcar hora, né? É o mesmo esquema, até porque até o primeiro ano de vida, o principal alimento desse bebê continua sendo leite. Se o bebê quiser só ficar no leite e a mãe tivesse produção suficiente, poderia também? Não, porque ele tem já uma necessidade de um aporte nutricional de outros alimentos, mas ele é o principal. Né? Então, a partir dos 6 meses, você começa a introdução alimentar. A introdução alimentar é através de alimentos de verdade, né? Então, comida de verdade. Comida de verdade, chama, né? Porque tem uma cultura, né, de um tempo atrás, de que se dava muita papinha, mingau. Nutri-Baby, me lembro de um que era assim. Tem assim. Potinho. E isso aí já caiu, que realmente só não causa nenhum benefício. Preparar em casa, uma papinha em casa. Comida de verdade. Então, você vai preparar um pratinho de comida, um mini pratinho de comida para o almoço, para o jantar. Tem que ter todos os grupos alimentares, né? Cereais, proteínas, carboidratos. Tem nutrição na equipe de vocês que faz esse aconselhamento? Nutricionista, que eu digo? Nutricionista nós temos na parte central da atenção básica, né? Que é a que a gente chama de EMULT, que é uma equipe de especialistas que dão um suporte. Mas aconselhamento da nutrição, vocês mesmos. Isso, nós fazemos. Até tem dentro da carteira de vacinação da criança, está muito bem explicado ali, fala a listagem dos alimentos que pode dar para a criança. Aquele guia prático da alimentação brasileira, aquilo tem lá a nutrição do bebê também? Sim. Começa lá com o bebê? Começa lá. E dentro da caderneta da criança é como se fosse um resumo desse guia. Então, para os pais pegarem e lerem essa parte, vai ser muito bom, que é um guia mesmo para essa introdução alimentar, que é basicamente isso. Tem que oferecer fruta, tem que oferecer um pratinho completo, água e leite materno. Comidinha, sal a partir de 1 ano, açúcar a partir de 2 anos. Açúcar só a partir de 2 anos. Comidinha não pode ser passada no liquidificador, nada disso. Tem que ser amassadinha para manter as fibras. Separadinho, para a criança começar a ter esse primeiro contato com os grupos alimentares, sabor, textura. Então, tudo isso é importante. Isso pode facilitar também lá na frente, né? Porque as nutricionistas, eu vejo que em média, as pessoas têm dificuldade de comer legume e verdura, né? Com certeza. Carboidrato, proteína. De criança que se aprende a comer direito. Né? Já de bebê. De bebê. Nem de criança. Bebê já precisa. Já começa. Se alguém quiser conversar com você para tirar dúvida, porque além das coisas que você faz, você também é uma consultora para amamentação, né? Sim. E eu imagino quanta de informação uma gestante, sobretudo de primeira vez, deve ter de dúvidas, né? Que canais você disponibiliza para as pessoas te contactarem? O que eu posso oferecer aqui? Porque quando eu reeditar o programa, eu vou botar um textinho, uma legenda, né? O que você disponibilizaria para as pessoas? Seria o meu canal no YouTube. Pode ser. Que é o enfermeira Bruna Fernandes. Lá já tem alguns vídeos falando sobre alimentação, amamentação, cuidados com o bebê, cuidados na gestação. Enfermeira Bruna Fernandes. Tudo junto, isso. É só entrar no canal do YouTube e botar isso naquela lunetazinha, aquela lupa. Isso. Vai cair no canal. Isso. E outro é o meu Instagram. Que é o Bruna FERJ. Bruna Ferge. Bruna FE de Fernandes e o RJ de Rio de Janeiro. Isso. Eu achei que era o Bruna e o Fer era de Fernando. Eu fiquei, o que é esse J? Não, é de RJ. RJ, isso. Bruna Fer. Você sabe que tem uma conselheira de amamentação em Minas? Porque eu fui pesquisar o seu canal e tinha lá
no Instagram, tinha lá Bruna Fernandes. Sério? Mesmo nome? Meu Deus. E eu tive que entrar, porque a foto era muito pequena, para eu saber se era você ou não. Ela é loura, mas depois você bota no Insta. Bruna Fernandes mesmo, é conselheira de amamentação. Coincidência, né? Mas o meu é enfermeira Bruna Fernandes, colocando assim, acha certinho. Sim, mas o Bruna Ferge também vai cair em você. Sim, e se botar também enfermeira Bruna Fernandes no Instagram, assim que eu botei no card da chamada do nosso programa. Isso, botei, também quando acha. você bota isso, cai no seu canal. E ali, então, você responde, gente, pode aproveitar. Se ela deu, pode contactar, essa pode perguntar. Orientação, ela responde as perguntas. E é o que você diz, já tem coisa lá pronta, né? Tem sim. Eu não entrei, não tive tempo de entrar no seu canal. Fala um pouquinho do seu canal no YouTube. Tem vídeos lá sobre amamentação? Tem muitos vídeos, desde de cuidados maternos, cuidados infantis, amamentação, nutrição, sono infantil. Dá pra gente falar 1 minuto. Você falou em mastite, cuidados com o bico do peito da mãe. Quais são os cuidados? Sim. Há um tempo atrás, a gente falava sobre preparação da mama antes de dar à luz. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Falava até de passar bucha, passar toalha, pegar sol. Não precisa mais fazer isso. O cuidado é, principalmente, em relação ao posicionamento e pega do bebê nesse seio. Né? Porque se pegar errado, vai fissurar, vai machucar e não vai produzir leite direito. Porque inconscientemente, se dói, o teu cérebro já diminui. Isso, e a sucção vai ser ineficiente. Se pegar, deixa eu pegar aqui o meu seio que eu trouxe aqui. Se o bebê pegar só nesse biquinho, aqui, vai rachar, vai machucar e não vai fazer a sucção nessa parte aqui, que é a auréola. Que tem várias estruturas aqui super importantes para fazer esse esvaziamento da mama e para a mama, para o corpo entender que tem que produzir mais. Então, uma cascata tem que... Então, você diz que a principal coisa é a pegada. Se pegar errado, tem um risco maior de machucar. De machucar, que mais de fissurar. Que tem que preparar esse peito aí? Tem alguma coisa? Preparação... Algum creme, alguma coisa, né? Se preparação use, fundamental é informação. Tá. Né? Mas fora isso, não é aconselhado o uso de pomadas e nada disso. Se por acaso machucar, tem que procurar o profissional de saúde para manejar isso, porque é um dos grandes problemas de desmame, porque essa mulher fica com uma dor intensa e ela é desestimulada a continuar a amamentação. Então, no seu canal deve ter vídeos mostrando qual é a posição correta dessa pegada, né? Tem sim. Tem toda a posição. E a mulher, ela tem que, quando tem alta da maternidade, sair com isso tudo muito bem alinhadinho, para não ir para casa com dúvidas. Sim. Ela tem que sair sabendo colocar o bebê na posição. Se você tiver os links, eu vou editar o programa. O YouTube só deixa eu reeditar, baixar amanhã. Sim. Mais ou menos 24 horas. Então, amanhã de tarde, ou então segunda. Eu devo reeditar. Se você tiver alguns links que você acha legal para acrescentar algo que nós conversamos aqui, porque na edição do programa eu boto lá o link e a pessoa, enquanto você está falando, já tem acesso ao vídeo que daria essa informação, seja do seu canal, seja de outro. Tá que bom. Você achar importante que as pessoas... Porque eu acho que a gente está no momento da inteligência artificial, a gente está na explosão da comunicação e da produção de imagens. Está aí à nossa disposição, né? É inadmissível que você não tenha bons panfletos, né? Que você a pessoa saiu da maternidade, já sai com um panfletinho, não tem isso, um caderno de... Algumas maternidades até têm, algumas, mas não é uma regra. Pois é. Vamos pensar nisso também. Vamos. Tá? Manda o que você já acha que já tem, que já seja bom de esclarecer. Infelizmente, o nosso programa termina, a gente nunca consegue esgotar os temas. Nenhum tema aqui foi esgotado. É muita informação. Temos 3 minutos. Então, eu queria primeiro, nesses 3 minutos, agradecer a tua vinda aqui mais uma vez. Eu acho que foi bastante instrutivo, para mim foi. E eu, como ativista na saúde, já tenho alguns nortes, assim, que eu vou fazer uma certa pressão para que as coisas aconteçam também. Mas, basicamente, eu achei legal o teu conhecimento sobre isso e a tua dedicação.
Espero que seja um sucesso a defesa do seu mestrado em relação à amamentação e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Se você puder me convidar, se você lembrar, eu queria estar presente na tua defesa de tese. E então queria que você desse um aconselhamento para a gente encerrar o programa, olhando para a câmera da verdade ali. Recomende para as pessoas que amamentem, que isso, diga o que você achar que deva dizer. Sim, então, a amamentação, ela salva vidas. Então, se fosse um aconselhamento que eu pudesse dar às famílias, né, como eu falei, a amamentação ela não é só exclusiva da mãe e do bebê. Então, toda a família ela deve se empenhar nesse sentido de se informar, de acolher essa mãe que vai precisar muito de ajuda. Então, promova a amamentação das pessoas que você ama, ajude essa mulher que acabou de ter o seu bebê, e a amamentação ela vai promover benefícios ao longo da vida toda desse bebê, e não só do bebê, dessa mãe também, que a amamentação ela é protetora da saúde da mulher também, protege contra o câncer de mama, de ovário, de obesidade, diabetes tipo 2. Então, é de grande importância para a saúde dessa mãe e desse bebê. Geraldo, obrigado. Ouvintes, não deixem de divulgar não só essa versão do vídeo, mas como a versão reeditada de amanhã. Por favor, informação também salva vidas. Verdade. Obrigado, Bruna. Obrigado, um barato. Foi ótimo.